Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Sara Letra e hoje a gente vai conversar um pouco a respeito dos números complexos. Até agora, a gente entendeu a necessidade desse número complexo, que ele serve para trabalhar com as raízes negativas dos números, certo? E que para trabalhar com os números complexos, a gente vai usar a unidade imaginária, que é representada pela letra I, que corresponde ao valor da raiz do número 1 negativo, tá bom? Até agora a gente trabalhou com a soma e a subtração, e para a gente entender como funciona a multiplicação e a divisão, a gente precisa saber de alguns conceitos antes, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês a respeito da potência, a potenciação dos números imaginários. Gente, acontece que, assim como algumas funções trigonométricas, o número imaginário, ele tem um sistema cíclico ao redor dele, né? Ou seja, esses números vão sempre se repetir de acordo com a sua potenciação. Então, eu trouxe aqui para vocês. Quando eu tenho esse i elevado a zero, a gente sabe que qualquer número, independente do número que seja, elevado a zero, ele vai ter o resultado de 1, qualquer número que seja. Então, seja um número racional, irracional, real, inteiro, negativo, positivo, se ele tiver elevado a zero, ele sempre vai ter o valor de 1, tá bom? Então, o i elevado a zero vai ser sempre 1. O i elevado a 1, que é igual a i. A gente também sabe que qualquer número que seja, racional, irracional, inteiro, positivo, negativo, ele elevado a 1 vai ser igual a ele mesmo. E para o nosso número imaginário i não é diferente. Então, o i elevado a 1 é o próprio i, tá certo? Qualquer número que multiplica por 1 ou vai ser sempre ele mesmo, tá certo? Então, o i elevado a 1 é igual a i. Então, a gente vai ter i ao quadrado igual a raiz de menos 1 ao quadrado, que é igual a menos 1. Vamos lá, pessoal. Vocês lembram que i é igual a raiz de menos 1, certo? A gente viu isso nas aulas anteriores. Então, i ao quadrado é igual a raiz de i ao quadrado. Raiz de menos 1 ao quadrado, certo? Só que vocês lembram que a potencialização é a operação oposta da raiz. Então, sempre que a gente quer tirar um número da raiz, por exemplo, a gente vai mudar ele do lado da igualdade e vai passar ele potencializando e vice-versa. Quando a gente quer tirar um número da potência, a gente vai passar ele pela raiz, né, do outro lado da igualdade. Então, é a mesma coisa aqui, só que do mesmo lado, no mesmo número, eu tenho uma raiz e uma potencialização. Só que como uma é inversa da outra, quando a gente tiver as duas, acontece que elas se cancelam entre si. Então, para ficar mais fácil de entender, eu tenho menos 1 ao quadrado. A raiz é o oposto, né, dessa racialização. Então, eu vou cancelar. A gente sabe que quando não tem nenhum número nessa raiz, tem um 2zinho subentendido aqui que corresponde a uma raiz quadrada, né? Uma raiz quadrática. Então, eu vou cancelar o 2 daqui com o 2 daqui. Então, vai me sobrar somente o menos 1, que é o que está dentro da raiz. Então, sempre que a gente vê um número que não tem nada correspondente aqui na raiz, a gente sabe que vai ser quadrática essa raiz, e se ela estiver elevada ao quadrado também, né, no caso tiver o 2zinho, a gente pode cancelar uma com a outra. Gente, a gente tem que prestar bastante atenção que isso vale para quando for a raiz quadrática elevado ao quadrado. Porque a gente também tem a raiz cúbica, tá bom? Isso aqui também é possível de acontecer. Quando tiver a raiz cúbica elevada ao quadrado, a gente não vai poder fazer esse mesmo procedimento, tá bom? A gente vai poder fazer se eu tiver essa raiz cúbica elevada ao cubo. Aí eu posso cancelar. Só que quando não for, se esses números forem diferentes da raiz que tiver aqui
ou da potência que tiver elevado o meu número, vai ser um pouco diferente, tá bom? A gente não vai usar esse mesmo procedimento. Mas aqui nesse caso, a gente tem uma raiz quadrática elevada ao quadrado, então eu cancelo uma pela outra, vai ficar só o número de dentro da raiz, que é o -1. E aí eu vou ter, então, o i ao cubo. I ao cubo, a gente vai fatorar, né? A gente vai escrever de uma outra forma, que é a mesma coisa que i ao quadrado multiplicado por i na primeira potência. A gente sabe que quando é na primeira potência, esse 1zinho que era para estar aqui em cima, ele fica subentendido, né? A gente sabe que, por exemplo, 1 é a mesma coisa que 1 elevado a 1, certo? A gente não precisa escrever esse 1 daqui de cima. Então, o i ao cubo é igual a i ao quadrado multiplicado por i na primeira potência. E a gente sabe que esse i ao quadrado, como a gente acabou de ver, equivale a -1. Então, a gente substitui o i ao quadrado pelo -1. O i vai se manter. Qualquer número multiplicado por -1 é esse mesmo número negativo, né? Então, qualquer número positivo multiplicado por -1 vai dar o mesmo número negativo. Então, a gente vai chegar em -i, certo? E aí, pessoal, a gente vai ver que nos próximos números, todo esse processo que eu acabei de ensinar para vocês, ele vai se repetir sempre. Por isso que a gente chama de sistema cíclico. Trouxe aqui para vocês um exemplo. Quando o meu i estiver elevado à quarta potência, Sara, o que a gente vai fazer? Como que funciona? Eu vou ter, então, o i elevado à quarta potência a gente pode fatorar. A gente sabe que eu consigo escrever esse mesmo número com i ao quadrado vezes i ao quadrado, porque quando mantém a base, soma os expoentes. Então, i ao quadrado vezes i ao quadrado é i elevado à quarta potência, certo? Então, é só reescrever esse primeiro valor, que é -1 vezes -1 igual a 1. Só que, se a gente voltar aqui o slide, a gente vai ver que é a mesma coisa que i elevado a 0. Então, vocês percebem que, quando se trata da potência, a gente vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente. Então, por exemplo, o meu i elevado à quarta potência é igual a 1. A gente entende, então, que se aqui corresponde ao i elevado à quarta potência, o meu i elevado à quinta potência tem que dar i, certo? Então, a gente vai confirmar aqui. O i elevado à quinta potência corresponde ao i ao quadrado multiplicando por i ao cubo, que a gente sabe que se a base é igual, a gente soma os expoentes. Então, vai ficar -1, que é o valor de i ao quadrado que a gente já descobriu, a gente já viu no slide anterior, multiplicado pelo -i. Então, eu tenho menos com menos, que vai dar mais, 1 multiplicado por i, qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo, vai dar i, que é exatamente o que a gente viu no slide anterior. Então, gente, sempre vai ser esse mesmo formato, vai ser sempre cíclico quando se trata dos números imaginários. Então, i elevado a qualquer número, vocês conseguem descobrir o valor dele, tá bom? Então, eu trouxe aqui para vocês também a respeito do conjugado, para a gente entender o que é o conjugado e para que ele serve. Então, eu tenho o número z, que é igual a a mais bi. E esse número aqui, ele corresponde, né, ele implica que esse z com essa barrinha é o conjugado, a gente chama esse número de conjugado. O conjugado de z é igual a menos bi. Vocês perceberam que mudou o sinal, né? Aqui era positivo e aqui ficou negativo. Então, para a gente encontrar o conjugado de um número complexo, é só a gente trocar o sinal da parte imaginária. Então, gente, se, por exemplo, eu tiver o número -9 mais 3i, qual vai ser o conjugado desse número? Esse -9 não muda, ele não vai se alterar. O conjugado desse número aqui vai ser o -9 menos 3i. O que muda é o número da parte imaginária, tá bom? Então, como o meu 9 é a parte real do número,
vai se manter o sinal dele, não é para alterar. O que a gente altera é a parte imaginária. Então, o conjugado desse número aqui vai ser o -9 menos 3i, tá certo? Então, gente, na aula de hoje, a gente aprendeu um pouco sobre o sistema cíclico da potenciação dos números imaginários, que eles vão sempre manter essa ordem do 1 e menos 1 e menos i, tá certo? E também a gente aprendeu um pouco a respeito do conjugado, que é nada mais nada menos que a transformação do sinal da parte imaginária de um número complexo, tudo bem? Então, pessoal, muito obrigada por assistirem a aula até aqui. Até a próxima aula. Tchauzinho!